O ar na sala de reunião moderna é estéril, filtrado, controlado por sensores invisíveis. Ainda assim, existe ali um cheiro metálico, frio, antigo, como se um altar de cobre, esquecido há 3.000 anos, ainda estivesse queimando em silêncio. Vivemos na era que declarou a morte de Deus, a era do algoritmo, dos dados, da eficiência. Mas se você observar com atenção a base das instituições mais poderosas do mundo, vai encontrar um nome que antecede o Império Romano. Um nome que o Alcorão não trata como mito, trata como sistema. A tragédia da mente moderna é a arrogância. Acreditamos ter superado as superstições da Idade do Bronze, mas estamos assistindo diante dos nossos olhos uma elite global operando como se seguisse um calendário litúrgico de sacrifício, dívida e inversão simbólica. Na Surata As-Safat, o Alcorão apresenta o profeta Elias não apenas como um líder espiritual, mas como um denunciante, um homem que confrontou uma máquina geopolítica que havia trocado o Criador por um senhor do sucesso material, Baal. E enquanto os vazamentos dos arquivos Epstein de 2026 continuam vindo à tona, revelando interesse de alto nível em artefatos sagrados islâmicos como a Kiswa e antigos nomes de poder, surge uma pergunta inevitável. Estamos lidando apenas com bilionários seculares ou com sacerdotes modernos de um culto cananeu ressuscitado, usando tecnologia de ponta para pagar uma dívida antiga? O apelo psicológico do culto a Baal nunca foi mal pelo mal. Era medo. Os antigos cananeus viam em Baal-Hadad o senhor das tempestades, o controlador da chuva, o guardião da fertilidade, a garantia contra a seca. Sem chuva, não havia colheita. Sem colheita, não havia sobrevivência. Assim nasceu o sistema de dependência. O povo trocava sua soberania moral pela ilusão de segurança. Hoje trocamos privacidade por estabilidade econômica. Trocamos consciência por conveniência digital. Trocamos alma por conforto. A promessa é simples: curve-se ao sistema e as luzes continuarão acesas. O confronto de Elias foi psicológico. Ele expôs uma verdade incômoda. Baal não pode dar o que só o Criador concede. Ele rompeu o sher, o compromisso do coração que tenta servir dois senhores. Hoje esse compromisso é vendido como pragmatismo, como globalismo, como modernidade inevitável. Mas suas raízes estão enterradas no solo ensanguentado do Levante. O fracasso histórico da humanidade em reconhecer o padrão Baal aparece nos pontos mais sombros da história recente. Em 2017, no ressurgimento discreto do ocultismo nos níveis mais altos do sistema financeiro, considere a anomalia das transferências do Wachovia Bank, onde a designação Baal.nome apareceu em documentação de alto escalão. Um detalhe que ecoa nos vazamentos de 2026 como um fantasma no código. Por que a arquitetura da moeda fiduciária do século XXI precisaria mencionar uma divindade que supostamente morreu com os fenícios? A resposta está na lógica do oculto. Uma lógica que não vê a história como linha do tempo, mas como ritual. Do Ars Goetia do século XVII, que codificou Baal como rei do Oriente, capaz de conceder invisibilidade e sabedoria proibida, até o uso distorcido do conceito de Baal Shem, o mestre do nome, há um padrão persistente: sequestrar o sagrado para alimentar o profano. Este é o erro humano definitivo. Acreditar que é possível desenterrar os livros proibidos atribuídos a Salomão, textos que, segundo a tradição, foram enterrados por demônios para manchar seu legado profético, e usar essa feitiçaria para burlar a ordem divina. Isso não é magia de fantasia, é tecnologia de manipulação. Refinada nas sombras da Babilônia,
codificada em sociedades secretas, atualizada para o mundo digital. À medida que a pressão da era da informação aumenta, as perguntas proibidas se tornam as únicas relevantes. Quando os vazamentos de 2026 revelaram que fragmentos da Kiswa, o tecido que cobre a Kaaba em Meca, estavam sendo traficados para ilhas privadas por intermediários dos Emirados Árabes Unidos, ultrapassamos o território da teoria. Entramos no campo da guerra espiritual. Na tradição islâmica, a Kiswa é tocada pelas orações de milhões. Para um ocultista, ela se torna uma bateria, energia concentrada, algo a ser invertido em rituais de Sher. Isso ecoa o teste de Harut e Marut na Babilônia, os anjos enviados a ensinar os limites da alma e os perigos de separar o que Deus uniu. Por que essa obsessão com âncoras sagradas? Porque seu poder é artificial, precisa de manutenção constante, de ritual, de sacrifício simbólico. Eles estão construindo um zigurate digital, uma nova torre de Babel, onde o gênio da máquina encontra os pactos antigos dos cananeus. O cidadão comum enxerga os sintomas: inflação, colapso cultural, simbolismos estranhos na mídia, mas raramente enxerga a causa. Uma liderança global que acredita estar pagando uma dívida de 3.000 anos a uma entidade que ainda governa os ventos e as chuvas dos mercados. A retribuição desse trauma histórico está chegando ao ápice em nossa geração. O véu entre o material e o espiritual está ficando fino, fino demais. Saímos da era da ignorância para a era da exposição radical. A condenação de Baal no Alcorão não é metáfora, é lei metafísica. Nenhum sistema baseado em sacrifício, exploração da maioria para a fertilidade da minoria e adoração ao Senhor do sistema resiste à luz da verdade. A ambiguidade está na nossa participação. Estamos na encruzilhada. Somos o povo de Elias, firmes no deserto de uma civilização que colapsa? Ou somos os adoradores que se acostumaram tanto com a chuva que esqueceram quem traz a tempestade? O preço desse conhecimento é clareza aterrorizante. Depois que você enxerga a assinatura de Baal nos documentos de poder, você não consegue mais desver. Os vazamentos de 2026 não são apenas sobre crimes. São sobre os últimos suspiros desesperados de uma hierarquia antiga, tentando manter seu mestre alimentado enquanto o mundo desperta para o único Criador. Essa jornada pela história nas sombras está só começando. E as forças envolvidas gastam bilhões para que você jamais conecte esses pontos. Se você sentiu o peso dessas revelações, se percebe que a guerra pela alma do mundo é lutada com símbolos, rituais e dívidas antigas, então você deixou de ser espectador. Você se tornou testemunha. Estamos documentando o desmoronar da elite em tempo real, conectando os alertas proféticos do Alcorão com os dados frios dos vazamentos de 2026. Para permanecer à frente desse desvelamento e proteger sua mente do sistema do mestre, é preciso vigilância. Inscreva-se no canal. Faça parte dessa comunidade desperta. Vamos retirar a folha de ouro dos ídolos modernos até que reste apenas a verdade. A era da mão oculta está terminando. É hora de descobrir quem realmente segura a caneta.